O que, torcedor? Muito boa noite, pessoal. Vou aguardar o pessoal entrar aqui. A gente entrar para a gente começar a falar do Campeonato Piauiense de 2024, que está previsto para começar no dia 14 de janeiro. Saiu hoje uma proposta de regulamento da Federação de Futebol do Piauí, inclusive o próprio site da Federação de Futebol do Piauí trata como uma proposta da Federação para a definição desse campeonato, do novo formato desse Campeonato Piauiense. Então, pelos termos que a federação está tratando o assunto, é algo que pode ser mudado, é algo que não é definitivo. Vou até ler aqui para vocês o que diz o site da Federação de Futebol do Piauí. A FFP propõe novo formato de disputa da Série A 2024 do campeonato. Fala, Sinelto. Boa noite, meu amigo. Fala, Léo. Pois é, a federação trata como uma nova proposta do Campeonato Piauiense, nova proposta de formato. Se é uma proposta, não é uma imposição. E aí vamos lá, vamos aqui pro primeiro parágrafo do que diz o texto oficial da federação. A Federação de Futebol do Piauí realizou na última quarta-feira, mais conhecido como hoje, reunião com os clubes participantes do Piauiense Série A. O encontro teve o objetivo de apresentar e discutir o novo formato da disputa da competição, que prevê menos datas, sai de 18 para 12 datas, e uma divisão dos participantes em grupos. Então, o Piauí voltaria, né, de acordo com essa proposta, a ter grupos divididos. E não são por região, você vai já entender como é que vai ser a divisão desses grupos e quem vai participar. Um abraço para a Liz, para o Theo também, rapaz de nome bonito, boa escolha, viu, para esse nome aí do rapaz, para o Theo, filho do Léo, para a Liz também, um abraço e um beijo para vocês. Boa noite, Sinelto, um abraço, meu amigo, pessoal do Araxá, a Tati, audiência 100% aí na casa do Léo, né? Tati, o Léo, a Liz, o Theo, os agregados estão aí também. O João Silva, um abraço, João, tamo junto. Então, gente, vamos lá, falar do Campeonato Piauiense de 2024. Como eu disse, a federação está tratando como uma proposta, certo? Isso aí, ó, tá fazendo o que, torcedor? Vamos lá. Aí o formato, para simplificar, pra gente não ficar naquela conversa pesada, aquela conversa, que não sei o que, primeiro de não sei o que. O que foi definido, o que é a proposta da Federação de Futebol do Piauí? Realizar uma primeira fase com 2 grupos, grupo A, chamado, e grupo B. No grupo A, o critério para colocar esses times no grupo A foi o seguinte: a colocação no Campeonato Piauiense deste ano, do ano de 2023, e a posição de acesso. Estão no grupo A, estariam no grupo A, se esse formato passar lá no arbitral. River, que foi o primeiro, aí salta o segundo, vai para o terceiro, o Altos, salta o quarto, vai para o quinto, 4 de julho, e não pega lá logo o sexto e nem o primeiro do colocado da segunda divisão. É o vice da segunda divisão, a equipe da CEP, a equipe de Picos. Então, grupo A, nem é por região, você está entendendo, né? Pela colocação no último campeonato, tanto da Série A como da Série B. River, primeiro, terceiro, Altos, 4 de julho, quinto, que foi do campeonato, e Picos, o segundo colocado da Série B. Pegando aí, teoricamente, alternando posições e sendo que fiquem no mesmo grupo. O primeiro deste ano e o segundo colocado da segunda divisão. As equipes do grupo B, não é por região. Fluminense, aí você vê, aqueles que a gente saltou, né, alternados, o Fluminense foi o segundo, o quarto foi o Parnaíba, o Coriçaba foi o sexto, a Oeirense, primeiro colocado do grupo B, no caso, primeiro colocado da segunda divisão deste ano, que também já foi realizado a semana passada, finalizou. Esses grupos, vamos ter jogos dentro dos grupos. Então, River joga com Altos 2 vezes, Altos joga com 4 de julho 2 vezes, e todos eles jogam entre si. River com 4 de julho, River com Picos, 2 vezes. Fluminense, Parnaíba, mesma coisa do outro lado. Não tem confronto entre os grupos ainda. 6 rodadas. Aí eu vou chamar essa fase aí de aquecimento, se esse formato passar. Essa fase é do aquecimento. Por quê? Porque não elimina ninguém. Vamos jogar 6 jogos, cada time vai jogar 6 jogos, e vão preparar suas equipes. É isso que eles vão fazer. No máximo, nas últimas rodadas, eles vão dizer assim: quem é que eu vou pegar na próxima fase? Aí eles começam a se organizar. Eu tenho que subir mais, eu tenho que cair mais, eu não posso perder, ou eu tenho que ganhar. 2 últimas rodadas ali um pouco mais quentes para saber quem que você vai pegar na próxima fase, de acordo com o que você já viu do campeonato que já rolou até ali.
Essa é uma observação minha. Então, esses 6 primeiros jogos vai ser o aquecimento do campeonato. Sabe como é? Aqueceu, tá lá. Todo mundo jogou, não tem ninguém eliminado ainda. Mas esses pontos vão servir lá na frente, quando você for observar o rebaixamento e observar quem vai mandar jogos em casa. Um abraço para a Neila, para o Felipe Souza, o Alex, falando aqui sobre o Campeonato Piauiense da Série A do ano que vem, que tem a própria federação está tratando como uma proposta no site oficial. Uma proposta que foi discutida hoje, apresentada pelos clubes, discutida e apresentada. Foi esses os termos utilizados pela Federação de Futebol. Então, eu não posso nem afirmar para vocês que vai ser o novo formato. É uma proposta que tem aqui. Inclusive, estou aguardando a resposta da Federação sobre se é realmente essa interpretação que deve se ter. Só vai ser definido o formato lá no arbitral. Então vamos lá, a gente passou da primeira fase, né? Jogou todo mundo contra todo mundo dentro dos grupos. Depois que jogou todo mundo dentro dos grupos, aí começa o quê? Chama de segunda fase, chama de próxima fase, não é nada mais. Quartas de final. Nós vamos pegar todos os times que estão no campeonato e vamos fazer uma quartas de final de acordo com a classificação da primeira fase. O primeiro do grupo A pega o quarto do grupo B e assim sucessivamente. Confronto olímpico, primeiro com o quarto, terceiro com o segundo, beleza? Tudo ok? Vamos seguir. Quartas de final, ida e volta. Por exemplo, River e Fluminense. Digamos que o River ficou numa posição e o Fluminense em outra, que vão se encontrar. Primeiro jogo em quem teve a melhor campanha na primeira fase, somando os pontos. Essa é a vantagem daquela primeira fase do aquecimento que eu falei para vocês. Você fazer uma boa campanha naquela primeira fase, decidir em casa a partir dali. E aí, se o seu adversário tiver uma campanha melhor, você vai decidir fora de casa. Então a gente chega nas quartas de final. O campeonato começa a questão eliminatória aí. Definitivamente aí. Quartas de final. Para mim, é quartas de final. Por quê? São 2 jogos. Ida e volta, eliminatórios. Quem fizer melhor campanha nesse jogo, independente se você foi primeiro ou quarto, quem fizer melhor campanha nesse jogo específico, passa de fase. 1-1, pênaltis. 2-2, pênaltis. Somando os placares, tudo igual, pênaltis, ok? Mas se tiver um 3-1 e um 1-0, aí somos placares, dá a diferença de placares. Um abraço para o Eduardo, para o Guilherme, para o Felipe Souza de novo, todo mundo aí junto com a gente. Então, para a gente avançar, já entendeu, né? Tem a fase do aquecimento, que são aqueles 6 primeiros jogos. Aquecimento, todo mundo, contra todo mundo, não elimina ninguém, mas os pontos valem para a próxima fase, para saber quem vai ser rebaixado e também mando de campo. Aí chegando nas quartas de final, que não são 8 times, cada um joga 2 vezes, só contra um adversário. Quarta de final. Foi feita a quarta de final, depois daí, semifinal. Aí vem um formato que já é conhecido. Semifinal e final. Jogos soma de placares também. Somam-se os placares. Quem tiver a melhor campanha não tem vantagem esportiva, tem vantagem de mandar os jogos. E final na mesma situação. Então a gente vai ter na primeira fase do Campeonato Piauiense aquele aquecimento. O campeonato normalmente também começa meio morno, né? Os times não conseguem montar a equipe a tempo, 3, 4 times sempre ficam com dificuldades. Então vai ser um momento que os times vão fazer, digamos assim, amistosos de luxo. Porque tá valendo ponto para o campeonato, tá valendo ponto para não cair, mas não é eliminatório. Então, eu tô na próxima fase. Eu vou para as quartas de final, independente de qualquer coisa. Certo? É isso que eu tô entendendo dessa primeira fase. O Felipe tá falando assim, dessa forma pode ter time rebaixado com mais pontos do que o provável finalista. Olha o que ele tá dizendo, o Felipe. E pode ter razão nesse ponto. Vai depender de até onde for o classificado. Porque digamos que ele tenha 2 empates, ou vença um jogo e perca outro, ele vai pontuando, esses pontos vão contando. Vai ser um pouco difícil isso acontecer, mas matematicamente, realmente vai ser possível isso acontecer. Por exemplo, se o quarto colocado elimina o time de melhor campanha na primeira fase, que ganhou de todo mundo na primeira fase. Ganhou todo mundo, ganhou. Jogou 6 jogos, 18 pontos. Gostou da matemática aí? Funcionou, né, pai? Pois é. 6 jogos, 18 pontos. E ele? Não. Perdeu, fez 1 ponto no campeonato. 1 ponto. Empatou um jogo. Ganhou lá no mata-mata. Ganhou. Ele não vai conseguir chegar em 18 pontos nunca lá no final do campeonato, moço. Porque ele só vai ter pela frente
mais 6 jogos se for avançando. E para isso ele vai ter também, não vai ter ganhado os 2 jogos nessa disputa, ou pode ter ganhado os 2 jogos, tá? Fez aí, chegou a 7 pontos, muito difícil. Pode ser que um time perca tudo, chegue aqui com 0 ponto. O quarto colocado do grupo B ou do grupo A, por exemplo, 0 ponto. Imagina, 0 ponto. O cara pode chegar lá na fase, não elimina ninguém não, 0 ponto. O cara corre o risco de ser rebaixado lá na frente se ele for eliminado no jogo seguinte. Mas se ele passar do primeiro colocado, ele ganha gás para ganhar o campeonato, porque ele ganhou de um cara que não perdia para ninguém, que ganhou vários pontos. É uma situação importante que o Felipe observou. Obrigado, Felipe, pela observação. Eu conto com a observação de todos vocês aí sobre o campeonato. Então, primeira fase aquecimento, segunda fase quarta de final, terceira fase semifinal e a última fase final. Vantagem apenas de decisão, de onde decidir o jogo, a segunda partida. E aqui no site da Federação de Futebol do Piauí, em nenhum momento está afirmando que esse vai ser o formato. É isso que eu estou levando em consideração também. Nós teremos um arbitral que vai ter a data definida e dia 14 de janeiro começa o Campeonato Piauiense da Série A. Eu sou um cara que eu gosto muito de mudança. Eu não tenho problema nenhum com mudança. Eu gosto de mudança. Não vejo problema de mudar formato de campeonato. Eu vejo problema assim. Foi um campeonato no ano, no outro já muda, aí sim é uma coisa complicada. Mas a gente já está há muito tempo com esse formato. Eu concordo que haja mudança de formatos. Mas assim, a gente sair de 18 jogos para 12, podendo fazer 14, é algo que eu estou vendo que vai haver algo diferente do que disso lá no arbitral, que ainda não tem data para acontecer do Campeonato Piauiense. E vocês, qual a observação que vocês têm aí sobre esse novo formato do Campeonato Piauiense? Vou falar aqui a galera que eu não falei ainda. Galera do Grêmio Independente, o Júlio Costa, o Gilson, o Vilmar, o Moisés, Eric, o Guilherme. Não entendi a questão da final. Pode explicar de novo? Quem tem melhor campanha vai continuar com a vantagem? Quem tem melhor campanha, somando todas as fases até lá, primeira, segunda, terceira fase, vai ter a vantagem de decidir em casa. Só isso. A vantagem é decidir em casa, tá? O segundo jogo. Vão ser 2 jogos na final. Deu pra entender, Guilherme? Se deu, dá um joinha aí pra gente, viu? Então é isso. Não tem bicho de 7 cabeças no formato do Campeonato Piauiense. É porque você precisa ler algumas vezes para compreender. Eu mesmo precisei de ler algumas vezes para compreender, que vim aqui explicar para vocês. Eu vi que muita gente estava com dificuldade também. Então, é isso. Vamos ter aquela fase do aquecimento com 6 jogos, quartas de final, semifinal, final. Ninguém é eliminado na primeira fase. 0 eliminação na primeira fase. Rebaixamento. 2 equipes com pior campanha que forem eliminadas na segunda fase. Aí entra a questão levantada pelo Felipe, de que o campeonato pode ter fora equipes que tenham pode ter uma equipe brigando para não cair já nessa fase aqui, uma equipe brigando para não cair já nessa fase aqui com uma pontuação considerada boa, metade dos pontos, 2/3 dos pontos. Por quê? Porque pode um time com 0 ponto eliminar um time que estava bem no campeonato. É uma observação bem plausível e com certeza isso aí está sendo discutido pelos clubes do Campeonato Piauiense. Pelo que eu entendi, ainda não vi questionamentos ao formato por parte dos clubes. Eu não vi ainda questionamento por parte dos clubes sobre esse formato. Se alguém viu, puder mandar aí. Se tiver alguém de clube também que queira falar alguma coisa, fique à vontade. E a observação que eu tenho para fazer é essa. Essa primeira fase ela vai ser um aquecimento. A segunda fase é quarta de final. Terceira fase, semifinal. E a última fase é a final. O Júlio Costa diz o seguinte: se for para ter uma mudança, fazer igual o do Maranhense, 2 grupos, jogos de ida e volta, os primeiros passam direto para semi, segundo e terceiro de cada grupo fazem quartas. Com relação a isso, Júlio, é uma mudança também, realmente bem diferente o formato, mas já vai ser bem usado, bastante usado. Esse formato, inclusive em outras modalidades, é bastante utilizado. Esse formato de levar direto para semifinais, inclusive na Liga Norte-Americana Feminina, esse formato de levar direto para semifinais dos 2 melhores já acontece. Um campeonato com 12 equipes, os 2 primeiros já vão direto para a semifinal, aí tem fase de quarta de final e tal, e a disputa lá para a semifinal. Então, o que é que eu acho desse formato?
assim, dessa questão de levar direto para a fase de semifinal. Esses times que jogaram bem lá os 6 primeiros jogos vão ter um gap muito grande para jogar a semifinal. Esportivamente, para esses times não vai ser bom direto para a semifinal, porque nós estamos num estado que não tem tantos jogos. Tudo bem, um time que vai estar na Copa do Nordeste, como está garantido o River, está garantido na Copa do Nordeste, o Altos vai jogar uma pré-Copa do Nordeste, vai ter movimentação nesse período de campeonato piauiense. Deixar alguém parado para jogar lá na frente pode ser um prejuízo esportivo. A minha observação sobre isso. Mas eu sou favorável à mudança. Mudar o formato de campeonato eu acho importante. Se bem que o campeonato piauiense, nos últimos anos, ele foi um campeonato que não repetiu campeões. Nós tivemos o River campeão em 2019, aí em 2020 o 4 de julho, 2021 a gente teve o Altos campeão, 2022 Fluminense campeão e 2023 o River voltou a ser campeão. Então a gente teve um período aí longo de equipes diferentes sendo campeão do campeonato até o River voltar a ser campeão. Mesmo assim não é um campeão repetido do ano anterior, de 2 anos atrás, é um campeão de 4 anos, 5 anos atrás. Vamos ver aqui a turma falando, todo mundo comentando. Obrigado, pessoal. 2 grupos regionalizados seria perfeito. Já existiu, já teve esse formato de campeonato piauiense, mas aí eu gosto de sempre olhar todos os lados das coisas. O regionalizado, aí eu vou evitar que 2 times ou 3 times bons de uma região cheguem numa fase de semifinal. Sempre todo formato vai ter um questionamento. 2 grupos regionalizados. O Felipe está falando também ajuda financeira a todas as equipes, importante ter realmente. O Júlio Costa, o Guilherme está apoiando o formato do Júlio Costa. O Felipe está falando que Picos, Oeirense, Cori e um de Teresina. Altos Parnaíba 4 de julho e outro de Teresina. Um abraço para o João Thiago, lá da Federação de Futebol do Piauí, que lida diretamente com a tabela do Campeonato Piauiense. Um abraço, meu amigo Thiago. O Alisson, árbitro de futebol. O João Henrique, jornalista, um abraço também. O Anderson também, que lida diretamente aí com o Campeonato Piauiense, também aqui assistindo com a gente. Se quiserem comentar, tirar alguma dúvida da gente. Eu acho que a principal dúvida que a gente teve aqui, pessoal da Federação de Futebol que está acompanhando a gente, é se esse formato já está definido ou não. O que eu entendi do comunicado que está no site da Federação é de que esse formato não está definido ainda, é uma proposta que está em discussão, que foi apresentada hoje e que só vai ser batido o martelo no arbitral. No arbitral, que ainda está sem data para ser realizado, que eu não vejo aqui, pelo menos no texto publicado no site da Federação, algo dizendo assim: este será o formato do Campeonato Piauiense. Eu vejo como proposta. Guilherme Ramos, o campeonato vai até que dia? Se fala em 12 datas contra 3 meses. Aí 3 meses e um pouquinho, porque sempre tem uma alteração. Vai jogar uma Copa do Brasil, aí dá um gap maior. E tudo isso está sendo levado em conta. Fazer um campeonato com 12 rodadas, eu acredito que seja isso também, porque vai ter que abrir espaço nesse campeonato para inserir as datas de campeonatos como Copa do Brasil, como Copa do Nordeste. O Campeonato Piauiense sempre vai ter que mudar a sua data em detrimento de um campeonato regional, de um campeonato nacional. Isso é normal, é factível e aceitável. O Anderson Lima, o Arthur, professor Nilson, grande abraço, professor Nilson. Semana que vem medalha, né? Vamos lá, mais medalha, professor, vamos lá. E é isso, gente. Eu acho que quem tiver mais o que falar, algum comentário aí sobre a tabela do Campeonato Piauiense. Para quem chegou agora, vou dar uma revisada aqui no que eu entendi da tabela do Campeonato Piauiense, que pode ser o formato. Por que eu digo que pode ser o formato? Porque não vejo nada aqui no site da Federação que crave isso. Será o formato do Campeonato Piauiense 2024. Fala em proposta, fala em discussão, fala em apresentação do que pode ser esse novo formato do Campeonato Piauiense, começando dia 14, com 12 datas e 2 grupos. O grupo A com River, Altos, 4 de julho, Picos. Como foi escolhido isso? Pela colocação no Campeonato Piauiense de 2023 A e Série B. River primeiro, Altos terceiro, 4 de julho quinto, Picos segundo da Série B. No grupo B estão os outros times que foram... Você viu que teve alternação, né, do primeiro para o terceiro? O segundo está no grupo B, o quarto está no grupo B.
que é o Fluminense, o Parnaíba, o Coriçaba e o Oeirense também, primeiro colocado aí do grupo do Campeonato Piauiense da Série B. Então eles se enfrentam nessa primeira fase, para quem não acompanhou, eles se enfrentam nessa primeira fase, todos contra todos, fazem 6 jogos cada equipe. Aí eu estou chamando essa fase aí de fase de aquecimento, a fase de aquecimento do campeonato, porque o cara pode fazer 0 ponto, que ele vai para a próxima fase. O cara pode perder todos os jogos, pelo menos é o que eu vi aqui, pode perder todos os jogos, ele está na próxima fase, e pode eliminar o primeiro colocado. E pode fazer 18 pontos e ganhando e classificando também. Nada impede. É o que eu vi aqui. Fase do aquecimento. Não é eliminatória, que é fase chamada de fase classificatória. Segunda fase, nada mais simples para você entender do que é uma quartas de final. A segunda fase é quartas de final. 2 jogos e de volta. Primeiro contra quarto, de grupos opostos. Segundo contra terceiro, de grupos opostos. E de volta. Depois vai para a semifinal. Ainda também deve ser publicado, se for realmente definido esse formato, a questão da semifinal. Os duelos vão acontecer entre os clubes que forem avançando aí da fase de quartas de final, primeiro do grupo A contra quarto do grupo B, e assim sucessivamente no confronto olímpico. E aí vamos para a semifinal e final. Qual a vantagem que tem, Wellington? Se você tem uma boa pontuação durante todo o campeonato, melhor do que o seu próximo adversário, você manda seu jogo de volta em casa. Essa é a vantagem até a grande decisão do campeonato. Em caso de soma de placares empate, teremos a disputa por pênaltis. E aí, quem chegou por último, o que acha aí do formato? Tem alguma sugestão para dar para esse campeonato piauiense? E abriu hoje uma discussão, importante sempre abrir para discussão. Um abraço para o Júnior Barbosa, para o Negrete, para o Odevan. E esse é o resumo, gente, do Campeonato Piauiense, que pode, pelo que eu entendi, pode ser esse o formato a ser disputado em 2024. Isso deve ser definido no arbitral, que ainda não tem data para acontecer, mas a abertura do campeonato está marcada para dia 14 de janeiro. Já está publicada essa data no site da Federação de Futebol do Piauí. Deixa eu ver se alguém chamou aqui, né, para bater papo. Pois é. Então pronto, galera. Se alguém quiser entrar na live também, aí chama aí pra gente conversar. Chama aqui no vídeo. A gente coloca aqui pra abrir pro debate. Temos aí alguns minutos aí antes de começar os jogos de 9h30, né? Aí, o Felipe tá falando, se o quarto colocado derrubar o primeiro grupo e cair na semifinal, ajuda contra o rebaixamento. O rebaixamento acontece já na fase de quartas de final. Os times que você vai saber, que é a segunda fase, que eu estou chamando de quartas de final, os times que você vai saber que vão cair, pelo que eu entendi aqui da tabela, do que foi divulgado, são os 2 times com pior desempenho, somando a primeira e a segunda fase, e que foram eliminados nas quartas de final. Certo? Se o time teve 0 pontos, passou para a próxima fase e foi para a semifinal, ele não cai. Ele não cai. Quem cai é o time que lá estava um pouquinho melhor que ele, mesmo em pontuação, mas não conseguiu passar de fase nas quartas de final. É isso que tem aqui especificado do rebaixamento. Os 2 clubes eliminados na segunda fase, que somaram o menor número de pontos da primeira e na segunda fase. Um time pode ter 0 pontos na primeira fase, ir para a segunda fase, eliminar um time de melhor campanha e não vai ser rebaixado do Campeonato Piauiense, se esse formato for adotado, como tem aí a proposta em discussão. Eu acho ótimo. Mudança, assim, não qualquer mudança, mas discutir mudança, eu acho importante, para até mudar a mesma forma dos times se organizarem. Não que esse seja o formato ideal, mas temos que ter mudança sempre, eu acho importante. Não acho problema ter mudança no campeonato. Mas alguém tem alguma opinião aí, ou alguma dúvida que a gente possa ir atrás também de informação? Tudo eu estou colocando aqui como informação que eu vi aqui no site da Federação de Futebol do Piauí, no documento que foi publicado pela Federação, e também na reportagem da Pamela Maranhão no CV Play. Você pode ir lá no CV Play ver a reportagem da Pamela Maranhão, os dirigentes falando sobre isso. Tá aí, Felipe Souza que vem em 2024, e vamos ver qual vai ser o formato do Campeonato Piauiense de 2024, se vai ser esse mesmo. E mudança sempre é importante para dar aquela variada, né?
Vamos ver se vai ser isso mesmo. Ou se não vai ser. Mais alguém? Pablo Freitas, um abraço. Fela Fé, é isso mesmo, Fela? Pronto. Então é isso, galera. Até a próxima. Segue o jogo por aí.